será que o vidente cego acertou as previsões do Campeonato Brasileiro? Vamos aqui revisar um pouquinho das coisas que eu falei e vamos ver se deu certo ou não deu certo. Fique ligado no canal do Vidente Cego, que a gente fala de futebol, fala de geopolítica, fala de curiosidade, fala de história, um monte de coisa. Se inscreva, curta. Pois é, o canal começou há pouco tempo, então minhas previsões não é que foram assim, com grande distância, né? Mas eu tenho que dizer que eu acertei que o Palmeiras ia ser o campeão brasileiro. Eu fiz a previsão na semana passada, faltando 2 rodadas. O Palmeiras de fato foi o campeão brasileiro, bicampeão brasileiro. Méritos do Palmeiras e tudo mais. Podemos comentar isso em outros vídeos e tal. O Palmeiras ontem empatou com o Cruzeiro, 1-1, perfeito, ponto. Cruzeiro ticado, o Palmeiras ticado, campeão brasileiro. Valeu, né? Valeu o elenco, valeu o investimento todo. Palmeiras se colocando já há uma década entre os maiores vencedores mesmo do Brasil, o time a ser batido. Então acertei, tá com 2 rodadas de antecedência, mas é o que tínhamos, porque o canal não tinha sido criado antes. Quanto aos 4 que iam ficar na Libertadores, né, classificados diretamente para a fase de grupos, eu também acertei. Mas eu dei umas erradas, né? Eu acertei que o Grêmio venceria o Fluminense. O Grêmio realmente foi ao Rio de Janeiro, venceu o Fluminense por 3-2. Errei totalmente, né? Pensei que o Atlético Mineiro fosse ganhar do Bahia, né? O Atlético Mineiro vinha em ótima fase e tal. Tomou uma surra do Bahia, né? 4-1 pro Bahia, errei feio. E pensei que Flamengo e São Paulo fosse ser aquele jogo chato, 0-0. Deve ter sido um jogo chato, eu não vi o jogo, foi 1-0 São Paulo. Então eu errei totalmente, mas acertei os componentes do G4, né? Daqueles que vão diretamente para a fase de grupos da Libertadores. Por quê? Por que eu acertei isso? Porque apesar de ter errado os resultados, eu acertei que o Botafogo não ia ganhar do Internacional. Acho que fui até otimista em apontar o empate. De fato, o Botafoguense não é muito otimista, mas eu fui otimista. O Botafogo perdeu, pelo visto, perdeu de forma bizarra para o Internacional. Não, felizmente, eu não perdi meu tempo vendo o jogo. Fiz algo melhor, que foi dormir. Mas, pelo que eu li, o Botafogo não jogou bem, teve as mesmas falhas individuais sempre. Thiago Nunes já contestado para mim, ele nunca foi o técnico a assumir o Botafogo, mas o Botafogo novamente perdeu. Impressionante esse final de temporada do Botafogo. E o Bragantino também perdeu, né? O Bragantino poderia chegar aos 65 pontos, não chegou, perdeu para o Vasco São Januário, que também foi um resultado que eu não esperava. Então, recapitulando, o Palmeiras campeão e vai junto já para a fase de grupo da Libertadores juntamente com o Grêmio, o Flamengo e o Atlético Mineiro. O Grêmio acabou com vice-campeonato, uma excelente posição, né? O Grêmio, lembrando que o Grêmio ano passado estava na Série B. Méritos para o Grêmio, para o trabalho do Renato Gaúcho, para o Luis Soares e tudo mais. O Grêmio foi um time muito divertido de ver, né? O Grêmio acabou o campeonato com 63 gols feitos, 57 tomados. Foi uma médias assim absurdas de muito, né? Acho que deve ter sido o melhor ataque e uma das piores defesas. Não foi a pior defesa, mas foi uma das piores defesas em termos de números, mas valeu. O Grêmio, segundo colocado do campeonato. Botafogo e Bragantino se classificam também para pré-Libertadores, ou seja, em fevereiro vai começar aqueles duelos bizarros, difíceis. O Botafogo, depois de liderar o campeonato, se meteu numa que vai avaliar a temporada, não tem jeito. Se o Botafogo não se classificar para a fase de Copa da Libertadores, vai rodar tudo, todo início de temporada vai pro abismo. Vamos falar lá embaixo? Z4 me pegou pelas pernas, né? Eu fiz aqui um vídeo, que foi por enquanto o vídeo mais visto do canal, dizendo que o Bahia ia ser o rebaixado. Não é que eu também tinha uma visão de futuro, né? Na verdade, não tem nenhuma visão de presente, mas é que a situação delineava isso, né? Primeiro que o Bahia, dentre os 3 que ainda disputavam para permanecer na Série A, era o de pior campanha, né? 41 pontos, o Vasco com 42 e o Santos com 43. Então o Bahia, além de ser o de pior campanha, era também a equipe que pegava talvez o adversário mais difícil, o Atlético Mineiro, embalado. Os 3 times jogavam em casa, mas entre Atlético Mineiro, Bragantino e Fortaleza, que eram os adversários respectivamente de Bahia, Vasco e Santos, o Atlético vinha embalado e até com alguma esperançazinha de título. O Palmeiras tinha que dar uma goleada épica no Bahia, o Palmeiras perder para o Cruzeiro, enfim, não aconteceu nenhuma das duas coisas. E o Bahia vinha de uma derrota muito frustrante, 3-2 para o América Mineiro. O Bahia podia ter encaminhado a sua permanência na rodada anterior. Eu achei que não teríamos chance para os baianos, mas o Bahia mostrou força e venceu o Atlético por 4-1. Bahia é uma das SAFs do Campeonato Brasileiro, junto com o Botafogo, junto com o Cuiabá e junto com o Vasco. No final das contas, nenhuma das SAFs caiu.
para desespero de alguns que torcem muito contra as SAFs, querem esse futebol continuar amador e tudo mais. O Bahia conseguiu permanência numa vitória impressionante. Outro que venceu, que me surpreendeu, foi o Vasco. Eu sinceramente achei que o Vasco não fosse vencer o Bragantino. O Bragantino tem um time arrumadinho, para dizer o mínimo. O Bragantino jogava meio sem responsabilidade. É aquele tipo de jogo que parecia que o Vasco ia se enrolar no desespero e o Bragantino ia aproveitar. Não foi assim, o Vasco venceu 2-1, Serginho, eu lembro quando o Serginho foi contratado para o Vasco, foi uma contratação muito contestada, que ele vinha de atuações no Kosovo, sei lá onde, e ele fez o gol que garantiu a permanência do Vasco na Série A. Garantiu em termos, né? Porque no momento que ele fez o gol, o Vasco estava sendo rebaixado. Mas a vida muda, né? E aí nós vamos falar do jogo que determinou o rebaixamento de um grande brasileiro do Santos. Pois é, o Santos é o que tinha a melhor situação, 43 pontos, mas, como eu fiz questão de dizer no vídeo, o Santos ele tinha o pior saldo de gols. Então ele perdia, todo mundo com o mesmo número de vitórias, então o Santos perdia nos critérios de empate, tanto para o Vasco quanto o Bahia. Então o que estava acontecendo? O Bahia encaminhou a vitória, o Bahia chegando a 44 pontos. O Santos empatando, o Santos tomou 1-0 do Fortaleza no final do primeiro tempo, né? Se enrolou com torcida, pressão e tudo mais. A temporada inteira jogada numa partida. Santos conseguiu empatar aos 13 do segundo tempo com o Messias inclusive que fez aquele gol nos acréscimos contra o Botafogo. E o Santos ia chegando aos 44 pontos junto com o Bahia. O Santos perdia nos critérios de empate para o Bahia, mas o Santos estava à frente do Vasco, que até então estava empatando com o Bragantino. Ou seja, o Vasco, por muito tempo, botou um pé na Série B. Só que aí o Serginho fez o gol, que eu comentei há pouco, São Januário, e o Vasco pulou 42 para 45 pontos, deixando o Santos e Bahia com 44. Para o Santos, só a vitória interessava. O Santos foi para cima de qualquer maneira do Fortaleza já sem responsabilidade. Fortaleza é um time que vai garantindo vai disputando que vem a 6ª temporada seguida na Série A, com campanhas consistentes. O Fortaleza é um time bem consistente, né? Com um trabalho incrível do Vojvoda, com jogadores que não são nem tão badalados. O Fortaleza, ano a ano, vai garantindo a permanência. Esse ano deu um tiltzinho no meio do campeonato, no meio para o final, perdeu várias partidas, chegou a estar um pouco ameaçado pelo rebaixamento. A verdade é exatamente essa, que o Fortaleza deu mole, né? No meio, né? A Copa Sul-Americana, aquela final da Sul-Americana, ela pesou no Fortaleza, aquela derrota por pênalti na LDU, o Fortaleza deu mole. Eu dei uma paradinha aqui, que eu uso fone de ouvido, e o celular às vezes quando fala umas notificações no meu ouvido e me ferra tudo. Então, Fortaleza sem pressão, Santos para cima, aos 50 minutos, goleiro do Santos, João Paulo, tentando aquela coisa desesperada de goleiro e tudo mais, se justificava porque o Santos estava sendo rebaixado. O Lucero do Fortaleza argentino vai e acerta um chutaço do meio campo de cobertura e faz o segundo gol do Fortaleza. Não mudou em nada a situação do Santos, o Santos foi rebaixado do mesmo jeito, teria mudado a situação do Vasco. Se o Vasco tivesse continuado a empatar com o Bragantino, o Vasco teria se salvado mesmo sem o gol do Serginho, com esse segundo gol do Fortaleza. Santos rebaixado, primeira vez que o Santos é rebaixado, se junta a outros. Não é o fim do mundo, cara. Já foi fim do mundo ser rebaixado. O Palmeiras foi 2 vezes, o Botafogo foi 3 vezes. 3 ou 4? O Botafogo foi, acho que foi 4, não, 3 vezes. O Vasco foi rebaixado 4 vezes, disputou 5 vezes a Série B. O Cruzeiro foi rebaixado uma vez, mas disputou 3 anos. O Grêmio foi rebaixado 2 vezes. O Inter já foi rebaixado uma vez. O Atlético Mineiro também já foi rebaixado. Enfim, são poucos times que ainda não foram rebaixados. E coube ao Santos. Não é o fim do mundo, não é desonra. Claro que a torcida não gosta e tudo mais, mas faz parte. Faz parte ir para a segunda divisão, assim como faz parte os erros que eu cometi, né? Não esperava que o Santos fosse rebaixado, sempre falei que o Santos tinha um bom elenco. O Rodrigo Coelho até botou aqui nos comentários, acho que ele tem razão. Pode ser que o elenco do Santos não seja nem tão bom assim, mas o Marcos Leonardo, o Soteldo chamam a atenção. E o Santos foi rebaixado por uma série de erros ao longo do campeonato. Teve polêmica do Falcão,
Teve um monte de treinadores, teve aquele incidente com a torcida no início do campeonato no jogo contra o Corinthians, e o Santos ano que vem vai disputar a Série B junto com Goiás, com América Mineiro e com Curitiba, esses que já tinham sido rebaixados. Então eu errei, né? O último time a ser rebaixado, falei que ia ser o Bahia e foi o Santos, mas em minha defesa, no começo do campeonato, as primeiras rodadas, não existiu o canal, mas informalmente, conversando, para mim os times rebaixados seriam América Mineiro, Curitiba, Goiás e Cuiabá, ou seja, eu acertei 3 e errei 1. Cuiabá não passou nem perto, fez uma campanha de altos e baixos, né? Cuiabá teve sequência de 6 vitórias, depois sequência de sei lá quantas derrotas, enfim, Cuiabá terminou ontem com uma vitória de 3-0 sobre o Atlético Paranaense, garantindo a 4ª temporada seguida, né? Na primeira divisão, no que vem. E o Cuiabá tem entre esses times que nunca foi rebaixado. Claro, é diferente que o Cuiabá tá no início da sua vida na primeira divisão, assim como o Bragantino também. O Bragantino, no formato de pontos corridos, nunca foi rebaixado. Foi rebaixado no outro formato. Mas o Cuiabá nem isso. Cuiabá, São Paulo, Flamengo, esses times nunca foram rebaixados e o Santos era um deles, agora não é. E aí, gostaram das previsões? Querem mais desse tipo de vídeo? História de cego, previsões como essa você nunca viu e nem eu. Tchau, tchau.